Torcer a faca. O trabalho dos mortos-vivos está funcionando muito bem, não é? Neia perguntou a Gilcrestres enquanto cavalgavam pelas ruas da capital. Concordo. Ele disse, enquanto sua armadura tilintava com um movimento lento para cima e para baixo da besta abaixo dele. Com a ajuda deles, teremos quase todo o restante da cidade reconstruída antes de você cavalgar por aquele portão. Ele disse com um sorriso largo e sincero, assim como um esqueleto carregando 3 vezes a carga que um humano poderia, passou por eles na direção oposta em direção a um canteiro de obras. Verdade, Neia disse, mas isso é apenas parte do que eu quero dizer. Seu rosto assumiu uma expressão inteligente, o que provocou um olhar confuso no rosto de Gilcrestres. Você notou o que aquele esqueleto estava vestindo? Ela perguntou. Exatamente o mesmo que ele estava usando quando morreu. Ele respondeu. Bem, isso, mas marcado com um X amarelo na frente e atrás para identificá-lo como um traidor morto. O Olin. Ele fez o barulho quando a realização surgiu. Exatamente. Todos eles faziam parte do ataque à nossa posição, e não apenas os esmagamos, matando a maioria e levando um bom número dos poucos sobreviventes a serem capturados e enforcados, mas agora eles estão nos servindo como mortos-vivos, sujeitos às nossas ordens graças à generosidade do Deus da Justiça. Eles servem como um lembrete constante de nossa vitória sobre nossos inimigos, mas também do que significa cruzar a justiça negra. É um final apropriado para as pessoas que trairiam os seus, e é um final particularmente horrível para os fanáticos que odeiam os mortos-vivos, saber, não temer, mas saber, sem sombra de dúvida, que quando eles morrerem em nossas mãos, eles servirão à vontade de nosso Deus. A expressão de Gilcrestres ficou sombria, era difícil argumentar, então ele decidiu mudar de assunto. As pessoas estão se acostumando com eles. Ele disse. Outro bônus adicional, o sorriso de Neia não diminuiu e seu entusiasmo aumentou, familiaridade com o perigo traz desprezo por ele, e conforme as pessoas se acostumam cada vez mais a ver servos mortos-vivos nas ruas trabalhando para seu benefício, eles se abrirão até expandir esse uso dramaticamente. Claro, não poderíamos fazer isso no Reino do Sul. Não assim, pelo menos. Ela disse. Por que não? Perguntou Gilcrestres. Como o povo desta região teve mais exposição a mortos-vivos não hostis, e rigidamente controlados, os mortos-vivos salvaram incontáveis deles. Lembre-se de que quando ele deixou nossa cidade, os aplausos por ele foram mais altos do que pela coroação de nosso próprio rei. Podemos testar os limites das aplicações do trabalho morto-vivo, começando com a reconstrução e expandindo para o uso normal. Eu vejo. Ele disse, então este é um modelo para o futuro. Precisamente. Neia respondeu. A capital é o solo fértil do qual as sementes da mudança irão brotar, o resto do reino, tanto do norte quanto do sul, pode aproveitar a maré da mudança ou ser varrido por ela. Ele acenou com a cabeça em pensamento enquanto imaginava os mortos-vivos incansáveis sendo usados para aliviar o cansaço dos vivos. Ele imaginou guerreiros auxiliares mortos-vivos, guardas como aqueles que o rei feiticeiro usava para esmagar guerreiros demi-humanos, trabalhadores da construção civil mortos-vivos, mineiros mortos-vivos, cavalos mortos-vivos puxando carroças, uma próxima geração com mortos-vivos. Isso provocou sentimentos confusos dentro dele. Neia aprendeu o poder dos exemplos em primeira mão de 3 fontes. A primeira foi do rei feiticeiro, seu nobre uso do poder, seu argumento contra ceder às exigências de reféns, com as quais ele demonstrou seu compromisso ao abater os reféns e salvar inúmeras vidas, e sua disposição de caminhar primeiro para o perigo. O segundo exemplo, ironicamente, foi Jaldabalt. Sua maldade e crueldade eram coisas verdadeiramente terríveis, mas permitiram que ele reunisse um exército que quase colocou o reino sagrado de joelhos. Seu uso de reféns para conseguir isso com aliados relutantes serviu como um contraponto aos argumentos do rei feiticeiro. Por fim, ela aprendeu com o exemplo de remédios custódio, embora em sua mente pouco desse exemplo fosse positivo. Com menos construção para fazer, Neia tinha tempo para outra coisa, algo muito mais importante em sua própria mente. Então, para onde estamos indo? Gilcrestres disse quando Neia caiu em silêncio. Vou ao castelo falar com o rei. Você vai se encontrar com Robel e sair para beber. Ela disse. Vamos a uma taberna? Ele perguntou. Sim, várias delas, você vai beber bastante, mas receio ter de privá-lo de um pouco do prazer de fazê-lo. Neia disse, e enfiou a mão no bolso e tirou 2 anéis, faixas de ouro simples, mas com pequenas gravuras sobre eles, e entregou os 2 para Gilcrestres. Coloque um, dê o outro para Robel, estes vão, nas palavras de Lord Ains, dar-lhe o fígado de 100 homens.
Não tenho ideia do que isso significa, mas ele esclareceu que tem algo a ver com o fato de que você não vai conseguir ficar bêbado. Mesmo assim, haja como se estivesse. Ela disse. O que fazemos enquanto estamos lá? Ele perguntou enquanto sua curiosidade crescia. Você vai ser um patrono muito generoso, vá ao bar, compre bebidas para as mesas. Então você vai deixar escapar que eu tenho um informante que vai me fornecer informações sobre quem ajudou Remédios a conseguir o que ela precisava para sua incursão em nossa posição. Ela disse. Você tem um informante assim? Ele perguntou. De jeito nenhum. Ela respondeu. Seja como for, você vai revelar que sim, nada óbvio, lembre-se, apenas que tem uma pista. E o que Robel vai fazer? Ele perguntou. Ele vai ficar de olho na porta para ver se alguém sai depois de você. Ela disse com um sorriso. Eu sou a isca, não sou? Ele perguntou. Exatamente. Mas não se preocupe, faremos o possível para protegê-lo. Ela disse, estendendo a mão e tocando seu ombro. Seus olhos encontraram os dele e ela disse sinceramente, você não estará sozinho lá fora. Robel já sabe quem contatar, tudo ficará bem. Ele assentiu e engoliu em seco, a batalha era mais fácil de enfrentar do que as operações secretas. Uma hora depois, Gilchrist se viu apertando a mão de Robel em uma taverna intermediária, secretamente passando o anel para ele antes de ir se instalar no bar. O lugar era bom, não fantástico, mas bem conservado, mesas e cadeiras intactas, limpo o suficiente, e um homem barbudo forte como um touro estava atrás de um bar cheio de clientes, servindo uma bebida de cheiro doce. Era o tipo de lugar que os comerciantes, aventureiros de nível médio e funcionários bem pagos podiam comer e beber. Seu único inconveniente era a pouca iluminação, refletida no posicionamento da taberna para a rua, com apenas algumas janelas que deixavam a luz entrar. Robel olhou em volta brevemente para garantir que não havia nenhum outro meio evidente de entrada, e então ele se sentou em um canto e observou. Mas enquanto bebia e parecia cada vez mais embriagado, ele murmurou para o barman sobre quanto as pessoas por trás do recente ataque precisavam pagar pelo que haviam feito. Remédios não foi condenada à morte. E quase todos os de seu bando não foram mortos ou capturados. O barman perguntou. Claro. Gilchrist disse, colocando um insulto em sua voz enquanto batia na barra, e então ele se inclinou e acrescentou, mas isso é só isso, ela. Remédios. Teve ajuda. Nem sabe disso. Ele disse com uma risadinha conspiratória ao ouvir o apelido. Particularmente, ele achou que era um toque legal, embora Neia sem dúvida revirasse os olhos com o apelido ridículo. Como ela pode saber disso? O barman perguntou. Ele soluçou para efeito e deu um sorriso ridículo quando se inclinou. Cochês tem uma fonte. Veja, eu os vi vindo do dia de folga, agora ela está indo até o rei, eles vão deixá-los entrar e então eles saberão de tudo porque será fácil saber quem atacar, eles vão obter todas as provas de que precisam. Ele deu uma risadinha maliciosa e disse. Sim, estou com fome, você serve comida ou não? Ele perguntou. Não, desculpe, mas há um lugar na rua que faz, o Red Bard tem uma comida muito boa. Diga ao cara no balcão que Kalin te mandou, ele vai te arrumar e te dar um desconto. Disse o barman. Sim, obrigado. Gilchrist disse, meio andando meio cambaleando para fora da porta. Robel observou Gilchrist sair e a princípio não viu nada em comum, mas depois de um tempo viu um homem se aproximar do bar, falar e sair rapidamente. Robel rapidamente enviou sua mensagem e saiu logo depois, fazendo uma rota indireta até o Red Bard. Gilchrist sentiu que estava sendo seguido depois de alguns minutos, então manteve seu ato de bêbado, parando várias vezes ao longo do caminho e encostando-se na parede, ou inclinando-se para um barril para vomitar como se tivesse bebido muito, vagamente se perguntando onde estava seu segurança prometido. Scanna estava realmente feliz por não ser especialmente bonita. Oh, ela não era feia, outra coisa pela qual ela era grata, mas ela era completamente comum de se olhar em todos os sentidos, uma olhada em suas feições em um momento, e seu rosto seria esquecido no próximo. Ela era em poucas palavras, muito genérica, até mesmo seus olhos castanhos eram de aparência comum. Ela não era especialmente alta ou baixa, magra ou gorda, você poderia vê-la todos os dias durante um ano e não ser capaz de pensar em uma única coisa notável sobre ela para descrevê-la para as pessoas. Como uma donzela mais jovem que não desenvolveu nenhum interesse por meninos, mas preferiu o mesmo sexo que ela, isso começou como algo que ela apreciava, não se importando com a luxúria dos homens, mas tornou-se um fardo até mesmo para outras mulheres, que consideravam ela totalmente normal. No entanto, como ela descobriu, o que havia dentro dela era algo bastante notável,
ela era incomumente estoica em relação à dor e era hábil em se misturar, e se destacava em aprender e responder às mudanças. Tudo isso foi muito útil em resposta à invasão demi-humana de Jaldabaoth. Ela evitou a captura por um longo período de tempo e, no final, só foi capturada porque tentou ajudar outra pessoa e foi levada com ela. No campo de prisioneiros, ela usou sua habilidade de se misturar e permanecer despercebida para evitar os olhos famintos de demi-humanos procurando por aqueles que seria divertido atormentar. Ela simplesmente parecia entediante mesmo quando eles a notavam. Isso significava que ela havia sobrevivido melhor do que os outros, e ainda estava pelo menos um pouco mais forte do que os outros cativos quando o rei feiticeiro a libertou de seu cativeiro. Logo depois, ela começou a seguir Neia Baraja, e todo esse tempo depois, ela agora era uma batedora habilidosa e confiável para liderar todos eles sozinha. Agora ela olhava casualmente para a frente, seus olhos examinando toda a área, ela exercitava o cuidado de não olhar diretamente para o alvo, ela sabia muito bem que as pessoas podiam se sentir sendo observadas, e ela era boa demais para se entregar como uma amadora. O mesmo acontecia com o resto de seu grupo. Eles estavam vestidos com roupas casuais de plebeus, mas por baixo das capas que usavam para proteção contra as intempéries, havia várias armas de excelente qualidade, e o tecido de suas roupas era tecido com fios mágicos, o que dava às roupas a resistência de uma armadura de couro. Nada fantástico, mas suficiente para despistar as pessoas enquanto oferece pelo menos alguma proteção. Sua tripulação foi escolhida a dedo por Neia Baraja para esta missão e, durante seu treinamento como batedores, eles adquiriram habilidades que os permitiram atuar como uma espécie de esquadrão de ataque tático, removendo sentinelas e rastreando os movimentos de alvos individuais, e durante esse treinamento, eles aprenderam várias técnicas desconhecidas para seguir um alvo. O método deles hoje era simples, cada um deles seguia o outro, o líder da equipe seguiria discretamente, até que, ou se o alvo começasse a suspeitar, então o líder se moveria para uma loja ou em uma estrada diferente, acabando com a suspeita do alvo. A próxima pessoa então assumiria a tarefa de observação e perseguição, enquanto o líder se moveria para um ponto de interseção discreto onde eles poderiam assumir a posição de cauda na perseguição. Se a suspeita fosse evidente da próxima pessoa na fila, conforme evidenciado pelo comportamento do alvo, o novo líder repetiria a ação da primeira pessoa e desviaria para outro lugar, deixando o próximo atrás deles para atuar no papel de chefe. Isso se repetiria até que a observação terminasse. Skana sorriu enquanto executava sua parte. Quando o alvo pareceu parar e olhar em volta, ela não hesitou, ela simplesmente entrou em uma loja. O sujeito que ela estava observando provavelmente estava esperando que ela saísse, então ela não demorou, comprou um pequeno item e depois saiu da loja e dobrou uma esquina descendo a rua longe de onde o alvo estava. Ela podia sentir a suspeita se dissipar, não era tão longe do Red Bard, mas as ruas movimentadas da capital tornavam difícil se mover em um grande ritmo à noite. Isso funcionou a favor do grupo de Skana, e eles usaram a cobertura da multidão para se esconder. Skana aproveitou a saída da rota para comprar uma nova capa de cor diferente, depois foi para um beco, descartou a velha e vestiu a nova. O resto de sua tripulação teve um bom desempenho em sua ausência, executando a manobra de partida tão bem que seu alvo começou a relaxar, levando-os a concluir que ele havia se considerado inutilmente paranoico, e isso continuou até o momento em que chegaram ao Red Bard. O Red Bard ficava em um cruzamento, com uma grande fonte central que era claramente uma nova construção, um motivo de orgulho para a Justiça Negra e sua força de trabalho, fornecia água potável para a cidade e, entre isso e sua localização centralizada, a área era um centro de atividade, como tavernas, restaurantes e empresas comerciais prosperaram novamente. Vozes confiantes vendiam mercadorias e o comércio era feito em dezenas de mercadorias diferentes. Os observadores observaram enquanto Gil Crestres parava em frente ao restaurante, um prédio relativamente grande com uma única porta de vai-vem, tinha 2 andares. Quando Skana se juntou a seu povo, ela rapidamente descobriu que seu alvo não havia ido para o Red Bard depois de Gil Crestres, mas sim em outro prédio de 2 andares do outro lado da rua. Ela agiu rapidamente e enviou um mensageiro à Justiça Negra para solicitar algum apoio pesado. Ela tinha certeza de que eles encontraram a base primária de operações. Ela dividiu seu grupo e ficou meio vigiando cada prédio, e depois de um tempo seus esforços foram recompensados. Porque saindo do Red Bard, era o mesmo homem que havia sido o alvo da perseguição. Seus olhos se estreitaram, ele não tinha entrado no Red Bard, então como ele tinha saído de lá? Havia apenas uma resposta clara. Os prédios estão ligados. Ela disse baixinho para si mesma. Merda.
Ela disse baixinho quando percebeu que isso tornava isso um pouco mais difícil. Ela se virou para um de seus batedores. Você, vá até o restaurante, veja se Gilcrestres está presente. O homem assentiu e caminhou casualmente até a porta oscilante. Scanna esperou, e depois de vários minutos ele saiu e voltou para onde ela estava sentada. Bem? Ela perguntou. Ele balançou sua cabeça. Eu disse a eles que ia encontrar um amigo lá, descreve Gilcrestres, mas o atendente disse que ele não tinha chegado, me ofereceu uma mesa, mas eu disse que só iria fazer compras e voltaria mais tarde. Ok. Scanna disse, o Red Bard não é apenas um local conveniente, faz parte das operações inimigas. Isso nos dá 2 alvos, não apenas um. Isso também significa que eles já pegaram Gilcrestres e provavelmente o moveram para o edifício-alvo principal. Temos algumas horas, eles não vão movê-lo até o sol se pôr, mas também vão querer saber quem é o vazamento, e isso significa que não podemos demorar o tempo todo. Você pode machucar muito alguém em pouco tempo, se você for bom nisso. Ela disse, e o grupo de batedores assentiu. Foi então que uma patrulha aparentemente comum de soldados da Justiça Negra, seu apoio, apareceu na rua marchando em sua direção. Scanna sabia que era hora de armar a armadilha. Ela rapidamente se aproximou do elemento principal antes que eles pudessem entrar no quadrado onde seriam facilmente observáveis. Era o único verdadeiro ponto cego. Ouça e siga rapidamente, ela disse, sua voz suave carregando uma nota de ferro. Existem 2 locais-alvo, não apenas um. O Red Bard faz parte da operação deles, eles têm um túnel que vai do prédio principal em frente a ele, até o próprio restaurante. Não sabemos de onde sai o túnel nos prédios, mas deve ser de algum lugar de baixo. Com o Red Bard, você tem apenas uma entrada frontal e traseira, uma vez que compartilha paredes com outros estabelecimentos, então envie meia dúzia de homens para trás e mais alguns para a frente, o resto de vocês invade ruidosamente o edifício principal-alvo. Sabemos que eles estão com Gilcrestres, mas não sabemos onde ele está lá. Eles podem abandoná-lo, eles podem não, se lutarem, ótimo, mas seu edifício principal é um local de canto, então cerque todos os 3 lados e ataque à frente. Se eles fugirem, eles vão fugir para o túnel e sair para os nossos braços à espera. Se não, vamos pegar tantos vivos quanto puder, precisamos mais de respostas do que de mais trabalhadores esqueléticos. Ela disse, era muito para absorver, mas estes eram veteranos endurecidos da guerra com Jaldabaoth, eles não estavam dispostos a se esquivar de tarefas difíceis. O grupo foi rapidamente dividido, com alguns minutos de vantagem para permitir que um destacamento fosse para a retaguarda do Red Bard. Scanna se separou deles e voltou para seu grupo, e ela rapidamente deu instruções. Eles estão prestes a se mover, então eu quero que todos vocês assumam posições de perímetro logo além desta área de operação. Qualquer um que passar pelos soldados com armaduras mais pesadas, você os derruba. Precisamos de cativos, mas não morra por causa disso. Ela disse e sussurrou, a justiça prevalece, ao que eles responderam, pela força. E eles se separaram. Foi muito alto. Scanna não gostava muito de barulho, ela preferia operações mais furtivas e desenvolveu um gosto por mortes limpas, silenciosas e injustas. Ela teve algum desacordo por isso, mas ela argumentou eloquentemente que lutas justas são para otários, e lutas de morte tinham que ser vencidas porque eram por uma causa, não por si mesma, mas mesmo assim, ela não podia negar que essas operações barulhentas fossem uma forma eficaz de chamar a atenção. Os lutadores da Justiça Negra invadiram as entradas do nível do solo do prédio despretensioso com gritos de guerra e espadas, dando apenas um aviso prévio às pessoas lá dentro, que geralmente não estavam preparadas para a batalha. Scanna não podia ver o que estava acontecendo, mas as batidas, quebras e gritos contavam uma história eloquente que toda a praça podia ouvir. Era tão alto e perturbador que quando as multidões pararam para assistir à luta, ninguém nem notou até que as pessoas tentarão sair do Red Bard. O restaurante se viu fechado na entrada por uma série de alabardas muito pontiagudas. Os gritos de surpresa fizeram com que alguns olhos se voltassem para o restaurante quando a porta estreita se tornou um gargalo e os soldados que haviam invadido a frente dela se tornaram uma rolha. Ninguém na frente ouviu os gritos atrás enquanto os soldados faziam a mesma manobra. A presa havia fugido de uma armadilha para ser pega em outra, e isso deixava apenas uma opção que poucos teriam coragem de fazer. Fato de que eram vários, e isso disse a ela o quanto eles eram importantes. Vários fugitivos pularam pelas janelas dos andares superiores para aterrissar na rua, pensando que estariam atrás dos soldados, e poderiam escapar, e foi aí que o povo de Scanna agiu, executando suas próprias artes marciais naqueles que pensavam que eles haviam escapado da rede.
Skana se viu confrontando um deles, uma mulher com cabelo ruivo vestindo um manto marrom simples e uma bela túnica verde e preta que se moldava bem ao seu corpo. Ela não desperdiçou nenhuma palavra quando Skana se colocou no caminho da fuga. Em vez disso, ela sacou uma lâmina curta, evidentemente percebendo que teria que passar pela mulher de aparência simples que a confrontava. Eles atacaram ao mesmo tempo. Skana baixou sua lâmina em um corte angular destinado a conectar no ombro, e a mulher se abaixou e empurrou sua lâmina no lado exposto de Skana. No entanto, Skana usou seu impulso do corte falhado para carregá-la fora do caminho, girou e deu um chute no joelho da mulher. Não foi doloroso, mas atingiu o lado do joelho através dela. Seu alvo rolou com o golpe e surgiu como uma mola, saltando em direção a Skana com a intenção de abrir suas entranhas. Skana, porém, era uma praticante do estilo de luta justiça negra, e usou sua mão livre para agarrar o pulso da mulher e jogá-la para longe. Equilíbrio enquanto ela mesma usava essa alavanca para sair do caminho. A mulher cambaleou alguns passos para a frente quando perdeu o equilíbrio. O resto da luta começou a diminuir, alguns confrontos soaram enquanto ela prendia seu cativo, mas esses também desapareceram relativamente rápido. Aqueles que deram o salto bastante ousado para escapar dos quartos do segundo andar descobriram que haviam acabado de pular do fogo para a panela, e os batedores de elite de Skana estavam preparados para derrubá-los. Havia 23 pessoas no prédio principal, 8 das quais morreram lutando e evidentemente faziam a segurança do local com base em suas armas e equipamentos. Dos 15 sobreviventes no prédio principal, 9 foram despachados para dentro, embora nenhum sem resistência e poucos sem algum tipo de ferimento, apesar de claramente não serem o que se chamaria de guerreiros. Os 6 restantes que pularam do segundo andar ofereceram resistência firme, mas foram superados em número pelos batedores de elite, e soldados extras puderam participar para derrubar aqueles que resistiram com mais firmeza. No restaurante Red Bard, as coisas eram uma história diferente. Várias pessoas do prédio principal tentaram usar o restaurante para escapar, irrompendo entre os clientes surpresos, e as pessoas em pânico estavam sacando espadas ou facas, sem saber quem era amigo ou inimigo, ou simplesmente correndo para a entrada da frente ou dos fundos, encontrando as pontas de alabardas muito afiadas em suas gargantas. Quando o prédio principal estava seguro e os cativos firmemente amarrados, os soldados foram ao restaurante pelo caminho secreto, e a equipe de serviço e outros funcionários, que agora reconheciam que o gabarito estava pronto, tentaram fugir para o andar de cima para fazer seus próprios saltos dramáticos, apenas para se encontrarem com soldados esperando para prendê-los. Como observou Skana ao assumir o comando e entrar no restaurante, o maior problema era o que fazer com os clientes. O caos se instalou quando as pessoas tentaram escapar por ele, os pratos caíram, os clientes indignados tentaram responder apenas para receber as espadas desembainhadas, os gritos e berros das pessoas variando do pânico à indignação estavam todos se misturando, embora os soldados tivessem pouca preocupação com isso, exceto pela vigilância enquanto protegiam a equipe de serviço. Skana revirou os olhos e subiu em cima do bar, tomando rapidamente uma decisão que tinha certeza de ser a certa, e a mais problemática ao mesmo tempo. Cidadãos do Reino Sagrado, atenção por favor. Ela gritou, desembainhando sua espada e em um movimento rápido, jogando-a na parede oposta com um barulho muito alto de tunk. Ela vibrou de forma audível quando o ruído começou a diminuir. Uma emergência do tipo mais terrível aconteceu aqui, e sua paciência e atenção são necessárias para que possamos resolver o assunto. Tenho certeza de que quase todos vocês vieram a este lugar simplesmente porque a comida é boa e esperavam apenas desfrutar de uma refeição. No entanto, vocês foram pegos nos jogos de pessoas nefastas que esperam prejudicar seus vizinhos, e pode ser que algumas dessas pessoas nefastas estejam tentando usar o resto de vocês como um meio de se esconder e se misturar. Vocês têm que vir conosco enquanto resolvemos quem é um patrono inocente e quem é uma pessoa suspeita e nefasta que quer ferir o povo deste grande reino. Todas as partes inocentes serão compensadas razoavelmente por seu tempo, seja por meio de salários perdidos ou rações apropriadas. Entenda que isso não é uma opção, estou informando, não estou pedindo. Sua voz era de ferro quando ela pulou e foi até a parede e tirou sua espada com um rápido movimento de torção. Levante-se e alinhe-se contra a parede. Ela disse, e gradualmente os clientes relutantes seguiram sua orientação. Como os últimos estavam garantidos, Skana foi abordada por Robel. Você o encontrou? Ele perguntou. Skana não precisava perguntar de quem Robel estava falando, Gilcrestres. Ela estava prestes a dizer não quando um soldado se aproximou e disse, Senhora, encontramos um homem amarrado e inconsciente em uma sala que havia sido preparada perto do túnel.
Então ele está vivo. Skana disse, com alívio em sua voz, ótimo. Robel, por que você não vai vê-lo? Terminaremos aqui. Eu irei. Robel respondeu e partiu rapidamente. Depois de um tempo considerável trazendo todos de volta para a área da sede da Justiça Negra, Skana dividiu as equipes de interrogatório e separou os cativos para impedir que eles se comunicassem. Ela ficou em frente à porta do prédio mais próximo, uma estrutura simples de pedra, mas encantada contra as tentativas de usar magia ou artes marciais para derrubá-la. Pensando nisso, ela considerou que provavelmente não poderia conter um aventureiro adamantite. Mas deve ser bom o suficiente para seus propósitos agora. A porta era dupla camada, do lado de fora, barras de ferro que foram adicionadas, e atrás dela uma pesada porta de madeira, oferecendo uma dupla camada de proteção. Era difícil de abrir, com as barras abrindo, e a porta de madeira abrindo dentro, mas então, isso não era uma barreira para o show. Então eles viveram com a solução para suas necessidades básicas de segurança sem recorrer ao uso da masmorra do castelo. Ela endireitou sua túnica com um leve puxão e respirou fundo enquanto saía da mentalidade de combate físico e entrava na mentalidade de combate mental. Então ela abriu a porta e entrou. Ela reconheceu a mulher imediatamente, o cabelo vermelho flamejante agora estava muito mais bagunçado e sua capa havia sumido, mas ela tinha uma expressão suja no rosto enquanto estava acorrentada contra a parede. Ela tentou se soltar, puxando contra suas amarras, apenas para que elas se esticassem, enquanto Skana trancava a porta atrás dela. Havia uma mesa entre eles, de madeira tosca simples e duas cadeiras de construção igualmente toscas. Skana não disse nada, apenas se aproximou da mesa e se sentou. Não vai adiantar nada, você sabe. Ela disse para a ruiva acorrentada. Também não custa tentar. A mulher cuspiu de volta. Tem certeza disso? Skana disse, pode ser feito algo para te causar dor, se necessário. A mulher ficou quieta e então parou de puxar as correntes e relaxou. Inteligente. Skana disse, eu não gosto de coisas inúteis, e lutar contra elas definitivamente seria inútil. É muito mais fácil para você e para mim se você simplesmente cooperar. Não vou lhe contar nada. A ruiva disse. Você não precisa falar muito de qualquer maneira, Skana disse, afinal, nós já pegamos você, pense no que isso significa por si só. Houve silêncio na sala. Certo. Skana disse, tínhamos soldados suficientes para lidar com você, capturamos toda a equipe no Red Bard e pegamos todos que deram aquele notável salto de janela, uma determinação impressionante, admito tudo isso. As pessoas que morreram obviamente estavam ali apenas para servir como equipe de defesa, mas mesmo as pessoas mais fracas tentaram resistir. Pelo que vejo, você fez o melhor que se poderia esperar, nós estávamos muito bem preparados para qualquer coisa que você pudesse ter feito. A mulher ficou quieta, e atirou adagas com os olhos em Skana. Tudo bem, você não precisa falar, apenas ouça. Skana disse com um sorriso, o fato de que você foi deixada para ser capturada significa apenas uma de duas coisas, ou toda a sua operação foi uma farsa e você deveria ser pega, ou seu povo esperava que você se matasse em vez de ser capturada. De qualquer maneira, eles obviamente não dão a mínima para suas vidas serem jogadas fora. Agora que você foi capturada, é claro que existem apenas duas opções possíveis. Ou eles os deixam aqui esperando que nenhum de vocês dê qualquer informação, o que é improvável, a menos que você não tenha nada de valor a dizer, ou eles todos serão assassinados ou resgatados. Diga-me as poucas informações que eu quero saber, e eu apostarei minha vida em sua sobrevivência contínua. Neia é uma mulher dura, mas ela respeita a convicção de seus seguidores e se eu disser a ela que dei minha palavra, ela aceitará. No entanto, isso só se aplica àqueles que cooperam, aqueles que não cooperam, posso garantir pessoalmente que acabarão como mais trabalhadores esqueletos trabalhando para melhorar esta cidade. Os olhos da mulher se arregalaram de choque com a promessa e a ameaça, havia um fogo em seus olhos que combinava com seu cabelo, e então ela caiu como se a luta tivesse acabado com ela. O que você quer saber? Ela perguntou. Vamos começar com o seu nome. Skana disse, prefiro não ter que continuar me referindo a você como prisioneira ruiva. Torli. Ela disse. Tudo bem, Torli, estamos chegando a algum lugar. Skana disse. Qual nação te enviou até nós? O reino Restize. Ela disse. Skana escondeu sua surpresa e recostou-se na cadeira. E sua missão? Ela perguntou. Varia. Principalmente observação, mas também lidamos com o fornecimento de apoio a partes potencialmente amigas. Disse Torli. Meio que parece que você exagerou em apoiar remédios, não é? Skana disse. O que você quer dizer? Torli perguntou com dúvida em sua voz.
Remédios era amplamente conhecida por ser corajosa, poderosa, cheia de convicção, e uma completa idiota. Não havia como ela conseguir reunir tantas pessoas tão rapidamente. Ouvi dizer que ela disse na corte do rei que levaria de 1 mês a 3 meses para preparar seu povo para uma expedição para caçar sobreviventes e desgarrados demi-humanos. Não é razoável, dada a necessidade logística de suprimentos, mas é preciso competência para organizar um ataque como esse tão rapidamente. Poderia ter sido crível se fossem apenas membros da Ordem dos Paladinos, mas havia criminosos conhecidos em seu número, e sabemos alguns dos nobres também contribuíram com soldados. Remédios não poderia ter coordenado isso sozinha. Isso significava que ela tinha ajuda externa. Scanna riu. Se vocês não estivessem tão determinados a matar todos nós, francamente vocês poderiam ter permanecido escondidos por anos. Assim que soubemos que havia apoio externo, sabíamos que havia agentes externos aqui, e encontrá-los foi tão simples quanto enviar diferentes equipes para diferentes tavernas e ver quem reagia rastreando o agente. Torli pareceu surpresa. Você é muito boa nisso. Fui ensinada pelo melhor. Ela disse simplesmente. Então, você está no comando de tudo? Sim. Torli disse com um pequeno aceno de cabeça. Uma batida na porta os interrompeu. Com licença. Scanna disse educadamente, e foi destrancar a porta. Um homem musculoso estava do lado de fora. Scanna saiu, deixando Torli sozinha. O que você tem a relatar? Scanna perguntou. Todos os interrogadores estão relatando a mesma coisa. Ele disse. Todos os prisioneiros se identificam como cidadãos do Reino Restize, aqui para observar e executar operações que levem a um resultado favorável para seu interesse nacional. Eu vejo. Scanna disse. Bem, já que eles estão cooperando tanto, eu diria que é hora de permitir a eles uma pequena recompensa. Leve-os para os banhos, mantenha as correntes, mas permita que sejam banhados e alimentados por membros do seu próprio sexo, não permita que sejam abusados de forma alguma. O soldado assentiu educadamente e partiu. Scanna voltou para Torli. Peço desculpas por fazer você esperar. Ela disse para a mulher acorrentada, que não tentou pular nela novamente. Tive que conversar com meu colega, o restante de sua equipe está cooperando e agradecemos isso. Você será recompensada, receberá comida e tempo nos banhos, suas correntes permanecerão, é claro, mas para proteger sua dignidade, você será cuidada por membros do seu próprio sexo, nenhuma de suas mulheres será maltratada, eu juro, depois você volta aqui, e podemos continuar nossa discussão. Scanna disse gentilmente. Torli pareceu surpresa. Oh, obrigada, ela disse em resposta, e alguns minutos depois várias mulheres entraram, prenderam as amarras de Torli nos pulsos e tornozelos e a conduziram para fora. Ela tinha folga suficiente para se alimentar, mas só conseguia dar pequenos passos, e não era esperado ela conseguir atingir ninguém com golpes, ou resistir de qualquer forma significativa. Enquanto ela estava fora, Scanna revirou as coisas em sua mente e finalmente chegou a uma decisão. Ela saiu e comprou um grande pano branco grosso, várias facas e um conjunto de tintas, e começou a trabalhar desenhando os desenhos que tinha em mente, e então prendeu-o em um pedaço de madeira grossa e pendurou-o no chão. A parede da cela de Torli, ela então moveu a mesa contra a parede mais longe da porta e sentou-se, apoiou os pés na mesa e olhou para seu trabalho manual na parede oposta a ela, pensando que serviria bem. Quando uma Torli muito mais limpa e menos suada foi devolvida à sua cela sob os cuidados de suas guardas femininas, Scanna atravessou uma faca em seu trabalho e afundou na madeira espessa. Torli viu o gesto e parou em um momento de confusão antes de ser repetido, enquanto Scanna pegava outra faca e a jogava na parede oposta. Scanna observou os olhos de Torli quando a confusão atingiu, e ela continuou a observar enquanto o olhar de Torli seguia o movimento das mãos de Scanna, viu a faca voar e afundou através do tecido até a madeira abaixo com um baque satisfatório. Na parede, a primeira adaga se projetava do rosto decentemente desenhado de Surshana, a segunda adaga afundava no rosto de Al-Alaf. Scanna observou o rosto de Torli mudar para o choque quando ela viu as duas fileiras dos 6 rostos dos deuses, colocadas ao lado de um desenho da bandeira da teocracia Slane, e ela sacou outra adaga e a jogou como tinha feito com as outras. Esta atingiu o centro do símbolo da teocracia Slane, e ela perguntou a Torli: você gostaria de jogar? Aposto que você não consegue atingir o centro do emblema da teocracia Slane. A pergunta de Scanna foi feita em tom casual, mas a resposta que ela recebeu foi exatamente o oposto. Torli gritou de raiva e tentou pular para longe de seus guardas, independentemente das correntes, e atingir a blasfema Scanna.
Skana nem se assustou, ela se levantou casualmente, arremessou outra adaga e acertou outro dos rostos dos 6 deuses, e então disse simplesmente: abaixe-a. Conseguiu o que precisava. Torli estava em tal estado de raiva que mal sentiu a espada passar por sua garganta por trás dela e, quando percebeu a sensação, seus olhos baixaram para a lâmina que se projetava de sua garganta como se não pudesse entender de onde tinha vindo. Ela caiu de joelhos quando seus manipuladores a deixaram ir, e quando a espada foi removida, ela caiu o resto do caminho, enquanto engasgava com o sangue, ela conseguiu olhar para a parede, para o tecido branco contendo emblemas de tudo em que ela tinha fé, ela tentou proferir uma oração para que o Deus recebesse seu espírito, mas saiu como um mero som borbulhante, que foi interrompido por um baque quando outra adaga afundou no rosto de outro de seus deuses. Bem, isso foi informativo. Skana disse. Informe Gil-Crestres e Robel que eles precisam relatar isso a Neia imediatamente. Esperar para ser ouvido no castelo pode levar algum tempo, mas mesmo assim, não perca um momento, eles precisam saber que a teocracia é, ou foi, ativa nesta cidade. Não houve um momento perdido em cumprir essa ordem. Skana olhou para a mulher ruiva morta, e então agachou-se sobre ela, estendeu a mão e agarrou-a pelos cabelos perto do couro cabeludo, virando seu rosto sem vida para cima, de forma que seus olhares se encontraram. Eu me pergunto se Torli era mesmo seu nome verdadeiro? Ela disse calmamente. Acho que isso não importa agora. Tudo o que mais importa para você é o quanto seu esqueleto pode fazer para melhorar nossa nação. Skana soltou seu aperto sem cerimônia, deixando a cabeça cair para trás, criando um pequeno respingo de sangue ao fazê-lo. Alguns ficaram em suas botas como resultado, mas essa era a menor de suas preocupações.